A paz do Senhor Jesus, estamos no ar, programa MDA, Mulheres de Deus em Ação, direto aqui do nosso estado lindo do Paraná. Olha, o nosso programa hoje está muito especial, não saia daí. Hoje vamos falar de um tema muito importante, tirar e esclarecer as nossas dúvidas sobre as varizes. Também teremos a nossa receitinha toda especial com a Dona Rô, muito louvor, adoração e, claro, o principal, a palavra de Deus que tanto tem nos abençoado. E para começar, como sempre, vamos com a nossa banda querida. Avivamento, hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo. Algo novo vindo, algo novo vindo. Há uma unção de libertação e as fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. A liberdade para recomeçar, me tirar das sombras e me faz transbordar. Algo sobrenatural está por vir. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Posso ouvir o som desse lugar, som de liberdade pra me transformar. Posso ouvir o som desse lugar, provisão e abundância pra nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Eu vejo alegria nesse lugar, vindo sobre as nuvens pra nos transformar. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Algo novo vindo. Hoje estamos aqui com uma convidada toda especial na nossa entrevista, onde ela irá esclarecer bastante dúvidas que nós, principalmente mulheres e homens, né? Hoje eu recebo aqui com muito carinho e amor a doutora cirurgiã vascular Flávia Ramos, do Hospital Nossa Senhora das Graças. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la, tê-la aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite e poder falar desse tema que é tão importante e esclarecer as dúvidas aí de, com certeza, muitas pessoas. A gente cheio de dúvidas aqui. Para começar, doutora, o que são varizes e quais são as principais causas? Ótimo.
Então, as varizes, por definição, são veias que se tornam dilatadas e tortuosas. Então, as varizes são veias que passam a não trabalhar de forma correta e, muitas vezes, o que a gente tem aí de causas, principalmente a hereditariedade. Então, é bem comum que tenham pai, mãe, vó, tia com histórico familiar. Eu brinco com as minhas pacientes que nem sempre a gente herda o olho azul, mas as varizes não tem jeito. Elas passam realmente de mãe para filha, muita hereditariedade e claro que outros fatores. Nós mulheres, a gente vai ver que temos muito mais predisposição a varizes. Normalmente a gente vai ter aí 6 mulheres para cada homem com varizes, não só pela questão hormonal, mas também um outro fator importante que é a gestação. Na gestação, nós mulheres temos aí uma sobrecarga importante da circulação da perna e as pessoas que já têm predisposição tendem a desenvolver varizes também. Além disso, sobrepeso, tabagismo, a gente vai ter o sedentarismo. Tudo ajuda, também. né? Tudo colabora. Tudo são fatores de risco aí para desenvolver varizes. Por isso que é uma doença que acomete uma porcentagem muito grande da população, porque se a gente for ver, a gente vai estar sempre aí inserido em algum desses fatores de risco. E quais são, doutoras, os sintomas mais comuns, assim? Dores, desconforto? As varizes a gente pode ter diversos graus de acometimento, que a gente pode falar também, e então a gente vai ter diversos tipos de sintomas. Desde um peso, um cansaço, eu brinco que é aquela sensação de estar sentindo a perna no final do dia, que muita gente acha que é comum, mas não é comum. Além disso, a gente pode ter também queimação, alterações de pele, coceira, mudança da cor da pele também e o inchaço, que é muito importante. Tudo isso são sintomas de varizes. Além, claro, da parte da aparência. A gente pode também começar a ter varizes saltadas, aparência também, que acaba sendo um sintoma importante aí da insuficiência venosa. Esses vasinhos, que geralmente é muito comum em mulheres, né, doutora? Se não cuidar, pode virar varizes ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem relação, porque tudo é um acometimento do sistema venoso da perna. Muitas vezes os vasinhos, eles são um sinal de alerta de que a paciente ou o paciente está com um problema mais grave, principalmente nas veias profundas. Mas os vasinhos em si, eles não viram varizes. Por isso que a gente considera mais estético. Mas claro que todo paciente que tem, principalmente aqueles vasinhos na região do tornozelo, aquilo é muito comum e geralmente é um alerta de que tem alguma alteração a mais nas pernas. E eu sempre falo que é o indicativo de procurar uma avaliação para ver se está tudo bem ou se é só estético mesmo. Geralmente, doutor, os saltos, o sobrepeso, sim, a senhora já falou que ele ajuda, né, a dar mais, né, a favorecer. Salto alto também, calça apertada, isso também? Não, o salto alto, a calça apertada, eles não causam varizes, tá? O salto alto, o que acontece é que quando a gente usa muito salto, a gente não movimenta a panturrilha, então a gente acaba tendo sintomas de peso, de cansaço, como de quem tem varizes. Mas o salto em si, ele não causa varizes, não. Então pode ficar tranquilo. Porque a gente ouve muito falar disso, né? Ah, deu vazio porque usa muito salto. Isso, não, pode ficar tranquila que o salto em si, não. A calça apertada também, ela não vai prejudicar. O que prejudica é mais pacientes que usam muito apertada na região abdominal, que aí pode atrapalhar o retorno venoso. Mas a calça em si, apertando a perna, também não causa nenhum problema. A gente usa mais aquela calça skinny aqui, mais apertadinha, né? Isso não tem problema algum, pode ficar despreocupada. Por que, doutora? É mais comum, eu não sei se é, mas geralmente a gente vê mais casos em mulheres, pessoas um pouco mais de idade. A prevalência das varizes, ela é muito maior nas mulheres, né? Não só pela questão hormonal, como pela questão das gestações. Então, a gente tem sim um acometimento de, como eu falei, geralmente 6 mulheres para cada homem.
Depois dos 30 anos, a gente vai ter estatísticas de quase 60% das mulheres com algum acometimento de insuficiência venosa crônica. E aí a gente tem a questão dos mais idosos também, por 2 fatores. Primeiro, que a gente perde muito a massa muscular na terceira idade, então a gente tem que lembrar que um dos fatores que ajudam no retorno venoso é a nossa panturrilha. Por isso que eu sempre bato na tecla, fortalecer panturrilha, trabalhar a panturrilha. E é comum que pacientes que já têm varizes, mas que não tinham nenhum sintoma, quando vão perdendo massa magra, vão tendo menos mobilidade, acabam tendo mais sintomas porque perdem esse auxílio da panturrilha no retorno venoso. Então, por isso que acaba que os pacientes mais idosos têm mais sintomas e mais complicações também das varizes e da insuficiência venosa crônica. Então, reposição hormonal pode também ajudar a ter mais, quem já tem predisposição de ter? Atualmente a gente não contraindica a reposição hormonal, porque na prática a reposição hormonal são doses muito baixas de hormônio, tá? Então não quer dizer que é isso que vai causar. Não, a reposição hormonal não tem problema algum. A gente vai contraindicar a reposição hormonal via oral, porque hoje em dia a gente tem muita coisa transdérmica que está sendo lançada aí, que não tem nenhuma contraindicação, mas a via oral a gente vai contraindicar mais para pacientes com históricos de câncer, principalmente câncer de mama, e pacientes com histórico de trombose. Mas para quem tem varizes, para quem tem histórico, via de regra, não é contraindicado, porque os benefícios são muito grandes. Sim, é principalmente verdade. na parte cardiovascular, qualidade de vida. A mulher, muitas vezes, né, no climatério, que não tem nenhum suporte, não consegue fazer uma atividade física, ganha peso, que é muito mais prejudicial do que uma reposição bem orientada por um profissional. A gente ouve falar muito isso, né, doutora? Por isso que é muito importante a gente procurar uma ajuda, procurar uma profissional na área, porque cada caso é um caso, né? Com certeza. Eu sempre falo que todo paciente a gente tem que fazer uma avaliação, um exame físico bem feito, a gente faz um histórico. Hoje em dia a gente tem o ecodoppler, né, que é uma ferramenta importantíssima também, que é uma ecografia da perna que a gente faz para a gente poder avaliar a circulação e aí individualiza cada caso. Que é muito importante, né? É necessário. Não tem uma receita de bolo para tratar varizes, nem problema na perna. Cada paciente a gente tem que individualizar porque é todo um histórico, todo um contexto que a gente tem que avaliar bem certinho. Doutora, quais são os tratamentos indicados? Como que é o processo para a pessoa tratar dessas varizes, desses vasinhos? Então, assim, por mais que venham em conjunto os vasinhos e as varizes, a gente sempre tem tratamentos individualizados, tá? Para os vasinhos, a gente sempre vai secar os vasinhos. A ideia é realmente excluir. A gente tem diversas ferramentas que a gente vai usar conforme o calibre, a cor do vasinho, a profundidade. O laser transdérmico, que é o laser que a gente faz em consultório, é hoje a nossa grande ferramenta, porque eu consigo associar com aquela antiga aplicação das injeçõezinhas ou a espuma quando necessário. E as mesmas aplicações, hoje em dia, a gente tem produtos novos, então a gente tem tido muito bons resultados em consultório para a parte estética, sem precisar ficar afastado do trabalho, atividade física, nada disso. Para varizes, aí a gente também já vai ter que avaliar com o ecodoppler. Por quê? Primeira pergunta que a gente vai responder é se tem acometimento de safenas ou não. Conforme essa avaliação, o calibre, tudo isso. A gente tem a espuma como um aliado, principalmente para pacientes mais idosos. Hoje está tudo muito moderno, né, doutora? Com certeza. Tem muitos tratamentos. Pacientes que não podem ir para um centro cirúrgico. E o endolaser é hoje o que a gente faz de mais moderno, porque a gente consegue tratar varizes, safenas, que antes o pessoal ficava um mês afastado, com pacientes voltando à atividade física com uma semana sem problema algum. Antes esse tratamento de varizes era muito complicado. Sim. Antes de começar, eu estava até conversando com a doutora uns 20 anos atrás, que a minha mãe tem muitas varizes, né?
ela foi tentar tirar, não conseguiu, que era tudo mais complicado, Com mais certeza. difícil. Hoje, graças a Deus, a ciência tem avançado. Bastante. Tem muita tecnologia boa, né? A gente tem muita tecnologia e aqui no Brasil a gente tem acesso a toda a tecnologia que o pessoal tem no mundo inteiro. Então, a gente tem bastante possibilidade de tratar não só pacientes mais idosos, mas pacientes com casos mais avançados, sem precisar ficar internado, sem precisar ficar, sem pisar, né? Como o pessoal ficava antigamente. Tem que ficar uns 20 dias Isso. parado, né? Não, hoje em dia eu falo, uma semana tem que estar com vida normal. Não pode, senão alguma coisa está errada. E aí a gente vai vendo o que é o melhor para cada caso, né? Com certeza, tem pacientes que às vezes não querem ou não podem fazer uma cirurgia. A gente tenta melhorar alguma coisa, fazer também procedimentos ambulatoriais. Então, bastante recurso a gente tem para tratar sempre. Doutora, e as varizes maltratadas, que não têm um tratamento correto, elas podem causar complicações? Com certeza. As varizes, por mais que a gente olhe e pense que é uma coisa só estética, não tratadas ou pacientes, né, que não cuidam, a gente pode evoluir, como eu disse, para alterações de pele e até para as temidas úlceras venosas, varicosas, que podem acontecer. Então, claro que, né, não são todos os pacientes que isso pode acontecer, mas principalmente quando começa a mudar a coloração da pele, começa a ter coceira, aquela pele mais grossa, isso é um sinal de que realmente já está bem avançado e toda perna que abre uma ferida é uma perna que nunca vai voltar a ser igual. Sim. Então, por isso que eu falo sempre, tem que tratar no começo, não esperar ficar idoso, porque, eu tenho varizes, mas eu não sinto nada. Mas é que hoje você tem massa magra, você faz exercício, você tem mobilidade, diferente de quando fica mais idoso, que aí fica mais difícil. Então, o ideal é sempre tratar e fazer acompanhamento também. Sim. Como a gente falou, a questão da hereditariedade, por mais que se trate as varizes, o fator de risco da hereditariedade a gente não consegue mudar. Então, mesmo que tratou as varizes, ficou ótima a perna, uma vez por ano faz uma avaliação, algo que está no início, muitas vezes a gente consegue ainda tratar em consultório e não deixar evoluir para algo mais sério. Então, realmente, não dá para desmerecer, por mais que seja algo comum, não é tão simples assim, porque se deixar evoluir pode ficar um quadro bem mais grave. Mesmo sendo hereditário, então a gente tem que fazer indo no consultório, Com certeza. olhando que dá pra gente controlar isso. Dá para Sempre cuidar de e olho, evitar uma vez chegar por ano. chegar num quadro mais avançado, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. E após a cirurgia? Precisou fazer uma cirurgia, retirar essas varizes? Quais são os cuidados que tem que ter pós? Tem a ver alimentação também, exercício físico? A cirurgia de varizes, o grande cuidado que eu recomendo é o sol. A gente nunca pode tomar sol depois. Pensei que a senhora ia falar o repouso. Repouso absoluto. Não, de forma alguma, pelo contrário. Todo paciente, no dia seguinte da cirurgia, já tem que começar a caminhar. Claro que a gente vai respeitar a dor de cada paciente, mas no dia seguinte já caminha, tem que se movimentar, porque a gente não quer que tenha o quê? Tromboses. Sim. E a trombose tem, muitas vezes, pelo paciente que fica muito acamado. Então, pós-operatório, a alimentação é normal, o paciente vai ter alguns cuidados, principalmente nessa primeira semana, vai repousar um pouco, mas vai se movimentar e não pode tomar sol, porque os hematomas que ficam na pele, se tomar sol, pode manchar. Mas, via de regra, eu sempre faço o retorno dos meus pacientes ali com 6, 7 dias, estando bem, eu já libero até para voltar para a atividade física. Claro, cada caso é um caso. Alguns casos em que a gente precisa fazer uma cirurgia convencional, que o corte é maior, aí precisa ficar mais tempo sem fazer atividade física. Mas, por exemplo, se a gente consegue usar o endolaser, é bem tranquilo. Hoje em dia a gente está conseguindo fazer cirurgias com tempos de recuperação cada vez menores. Eu entrei no Instagram da doutora e vi uma paciente que tinha feito as cirurgias falando que ela já subiu não sei quantos lances de escada. Exatamente. A recuperação foi uma maravilha.
Eu postei ontem, né? Eu olhei. Eu gosto bastante, eu estimulo bastante os meus pacientes a voltarem para atividade física. E essa paciente, ela subiu os 14 andares do meu prédio e estava super bem. Eu ainda brinquei, falei, nem vou fazer retorno, já está feito. Já está ótimo. E perfeita, tratamos as 2 safenas, não tinha nem 30 dias. Olha que bênção. E porque com uma semana ela já voltou para academia, já voltou e está bem. E é isso que a gente espera hoje em dia da recuperação dos pacientes. Olha que maravilha. E doutora, como eu posso prevenir? Tem como eu prevenir essas varizes? Como que eu posso fazer para evitar de chegar a um grau tão avançado, né? O ideal, a hereditariedade a gente não consegue, Sim. mas os outros fatores a gente consegue cuidar e ajustar. Então, a primeira coisa é o sobrepeso. Infelizmente, o sobrepeso ele é o fator de risco mais importante para desenvolvimento de varizes. Então, o controle do peso é muito importante e com isso a gente associa a atividade física, que não só vai controlar o peso. Atividade física, a gente está trabalhando a nossa respiração, que é um momento importante para ajudar no retorno venoso e principalmente trabalhando a panturrilha, como eu falei, que é o nosso coraçãozinho ali da perna, que é o que faz o bombeamento do sangue, fazendo o retorno venoso. Para nós, mulheres, a gestação tem que cuidar bastante, então não só o cuidado na gestação com o ganho excessivo de peso, mas aí na gestação é importante sempre tentar usar meia elástica, sempre que puder, aí não só na gestação, mas para todos nós, colocar um pouquinho a perna para cima, eu falo na hora do almoço, põe a perninha ali, né, numa banquetinha para dar aquela aliviada. Hidratação é muito importante, a gente às vezes esquece de beber água. Tudo isso ajuda. A água é muito importante porque não só ajuda na circulação, mas a água ela é um hidratante também para a nossa pele, para não deixar abrir ferida, ter problemas secundários, então tudo isso vai ajudar. O tabagismo proibido, né? Tem sempre que tentar acessar mesmo o tabagismo. E fora isso, todos os outros cuidados que essas a gente meias, falou. Quem trabalha muito tempo sentado, em escritório, essas meias de compreensão ajuda, doutora? Ajuda, com certeza. A meia, ela ajuda na panturrilha, ela vai trabalhar ajudando a nossa panturrilha a manter o retorno venoso, evita o acúmulo com inchaço nas pernas. Então, quem trabalha muito sentado ou muito em pé, a meia ajuda bastante a fazer esse retorno. Então, no final do dia, você vai estar com a perna mais leve, mais tranquila. Então, a meia, ela é indicada sim. Claro que a gente vai ter as graduações da meia, sim, que a gente vai individualizar para cada caso, mas conseguindo usar, ela é muito benéfica. Essas viagens longas, é bom usar? Viagem longa ajuda muito. Porque a tendência nas viagens é sempre ficar mais parado. Uhum. E aí, para quem já tem tendência, chega no destino com a perna inchada, latejando, desconfortável. Claro que a prevenção de trombose é, sem sombra de dúvida, o maior benefício, mas também para chegar melhor no destino. Então, a meia ela é bem indicada. Mas eu sempre falo uma coisa com os meus pacientes: não dá para comprar meia e usar no dia da viagem. É igual sapato novo, tem que ir laceando. Então vai usando, usa 1 hora, um dia, 2 horas no outro dia, porque aí vai acostumando. Porque a meia na primeira semana, se você já coloca ela, ou se você coloca para viajar... Colocar essa meia é uma luta, né, doutora? Mas hoje em dia a gente tem calçador, tem uns métodos... Que já ajuda, né? Que já dá para ajudar. Tem um tempo assim que eu tenho que usar um máximo, 8 horas, 6 horas por dia ou não? A gente não tem um tempo máximo, mas a meia geralmente 6 a 8 horas por dia já ajuda bastante. Normalmente tem pacientes que realmente não suportam a meia, então eu falo assim: acordou, fica de manhã com a meia, depois do almoço pode botar um pouquinho a perna para cima, aí pode tirar a meia, já tá bom, já ajudou. Se conseguir ficar mais, melhor. E aí, muito importante, que é um mito que eu vou dizer, não precisa ficar com a perna para cima para botar a meia. Pode acordar, tomar café, tomar banho, coloca a meia.
Porque muita gente tem ainda essa crença ritual, que não pode pisar no chão. E aí acaba que muita gente não põe a meia, porque hoje em dia quem tem tempo, né, de voltar para a cama e ficar mais 15 minutos com a perna para cima, é difícil. já acorda correndo, já chega correndo. Tudo, né, encaixadinho os horários, então não precisa. Fez o que tinha que fazer, tem gente que toma banho de manhã ou faz exercício, vai sair para trabalhar, coloca meia. Como uma meia, para homem é ótimo, é como se fosse uma meia social. E para nós mulheres, a gente tem meias, olha, como essa minha, que são meias como se fosse agora no inverno, uma maravilha colocar. E a gente tem meias mais transparentes. Hoje em dia, a gente tem um leque de opções muito grande de meias. Então, dá para ajustar aí na rotina, ficar bem arrumada, ficar bonita ainda e tá fazendo bem. Eu falei que era uma luta para colocar essa meia, porque um tempo atrás eu estava lá em Cuiabá. Em Cuiabá é complicado. Daí eu tava sentindo a minha perna um pouco inchada, cansada, fui colocar essa meia. Um calorzinho de 50 graus na sombra, mas realmente, depois que eu tirava, por ser muito calor, né, a gente acaba inchando mais tudo, mas quando eu ficava umas 6 horas com ela, quando eu chegava em casa, eu ia tirar, sentia um alívio, a perna ficava mais, não ficava inchada, não ficava latejando, me ajudou bastante. No verão é mais difícil pelo calor, mas é também ótima. É quando tem mais benefício. Então, agora que a gente está no inverno, é a hora de começar a acostumar com a meia. Quem tem indicação já começa a usar um pouquinho, porque aí já cria o hábito, a meia já está mais adaptada à perna, então já não é tão difícil de colocar no verão, né? Logo a primeira vez, aí é complicado mesmo. Doutora Flávia, muito obrigada. Eu amei estar aqui com a senhora, esclarecer as nossas dúvidas e esclarecer um monte de dúvida minha. Que bom, eu que fico feliz, eu que agradeço o convite, poder falar desse tema que eu adoro, né? E é muito interessante. Muito. Nós, mulheres... Se deixar, a gente fica aqui vai falando, né? Mas esclareceu muito as nossas dúvidas. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer recebê-las. Se quiser deixar algum recadinho, pode ficar à vontade. Eu que agradeço. Cuidem das pernas, todo mundo. Temos muito recurso para a saúde também. E foi um prazer estar aqui com vocês. Tá aí o Instagram da doutora Flávia. Vai lá, dá uma olhadinha onde eu estava olhando, eu amei. Doutora, prazer. Muito obrigada. Obrigada por Deus abençoe e volte sempre, viu? Obrigada, tá? Olha, agora a gente vai pelo rápido intervalo. Já voltamos. Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Voltamos e agora vamos para o momento, a hora da palavra. A palavra de hoje, ela se encontra lá em Eclesiastes 3, que diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar
e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus aqui está nos ensinando que tudo na vida tem o seu tempo. A paz, pastora Tati, pastora Andresa, é um prazer tê-las sempre aqui comigo, minhas companheiras, a quais a gente divide experiências, palavra de Deus. E hoje, antes de começar a palavra, nós estávamos falando sobre o tempo, esse tempo de Deus na nossa vida também, né, pastora? A paz, pastora Jaque, a paz, pastora Tati, a todos que nos assistem. Exatamente, pastor. O tempo, ele pertence a Deus, né? Deus, ele é o dono do tempo. E, como diz aqui o título, né? Há tempo para tudo. Para tudo. Então, hoje, o ser humano, ele deixa a ansiedade entrar e atrapalha esse tempo. Porque o ser humano quer no tempo dele, não no tempo de Deus, o tempo determinado por Deus. A gente estava falando que a gente vive uma época que tudo tem que ser imediato, imediatista, né? O tempo de agora, tem que acontecer agora. Se não acontecer agora, o porquê que não aconteceu agora? A gente falta maturidade, às vezes, muitas vezes, a gente não aceita o tempo de Deus. O tempo na nossa vida, que a nossa vida é como estações, né, pastora? Exatamente. Existe a primavera, existe o verão, mas também existe o inverno, também existe o outono. E eu vejo como tem o tempo do deserto, o tempo da bonança, o tempo da alegria, o tempo de chorar, o tempo de prantear, o tempo de lutar e o tempo de receber, de plantar, né? E de colher aquilo que você tem buscado, que você tem orado, que você tem semeado na presença de Deus. Então, o tempo determinado ele é de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar, perseverar, mas nunca desistir, nunca parar no meio do caminho. Porque, como eu sempre falo, né, nas pregações, que o ser humano ele quer tudo para ontem, não sabe esperar. Só que Deus, ele vê muito mais além do que os nossos olhos podem ver. A gente é limitado, enxergamos aqui, até ali. Só vê esse momento, só vê o agora, né? Exatamente. E a gente muitas das vezes se esquece que tudo na nossa vida tem um propósito, né, pastora Tati? Tudo tem um porquê. Todas as estações, como a senhora falou, são importantes. Ou seja, todo o tempo que nós passamos é importante, é um aprendizado. Não tem como eu querer colher no tempo que ainda está sendo plantado. Então a gente tem que saber, você precisa saber qual é o tempo que você está vivendo na sua vida. E saber reconhecer isso. Se é tempo para sorrir, vamos sorrir. É tempo para poder abraçar? Vamos abraçar. A gente tem que entender qual o tempo. É tempo de plantar? Então é tempo de eu estar ali regando em oração, crendo. Plantando, perseverando. Porque tudo passa, não é verdade? Todas as estações, não dura o verão para sempre. Não há alegria que dure para sempre e nem o choro também que dure para sempre. É verdade. Sempre a gente vai passar por ciclos, por fases na nossa vida. E talvez hoje, você que está ouvindo essa palavra, você está passando um tempo de alegria e graças a Deus por isso. Mas também vai chegar o dia difícil, porque chega para todo mundo. Ou há pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, um momento difícil, um problema que aos olhos humanos não tem saída, e eu também venho aqui te falar que esse tempo vai passar também. Com certeza, o tempo de dor vai passar. Existe o tempo de espera para tudo, pastora. Abraão teve que esperar para receber a promessa. E quanto tempo, hein? Verdade. José teve que esperar. Anos, né, esperando. Verdade. José teve que esperar o cumprimento da promessa, né? Ele viveu esperando o cumprimento daquilo que Deus falou que um dia ele ia reinar. Mas também teve Davi que mesmo depois de um dia... calma aí. José iria reinar. Sim. Tinha essa promessa, ia acontecer. Mas aí como que foi esse processo? Você vai reinar, ele já reinou? Não. Foi doloroso, né? Foi fácil? Ele foi vendido pelos irmãos.
Os irmãos dele mesmo quis esconder, fizeram de tudo para a promessa não se cumprir. E ele passou por onde? Ele passou por injustiça, Foi escravo. mentira, foi preso, Mas se tornou escravo. E tudo esse processo aí foi necessário. Verdade. Foi necessário para ele amadurecer, foi necessário para ele aprender a como governar, não é verdade? Esse tempo ensinou ele, preparou ele. E é isso que Deus faz conosco. Durante o tempo que estamos vivendo, Deus está nos preparando, porque o tempo de Deus é perfeito, pastora. Não é verdade? O tempo de Deus sempre é perfeito. Davi foi ungido a rei, mas ele teve que esperar para poder assumir o trono. Ele teve essa espera. Então é isso que nós temos que aprender na nossa vida. Todo o tempo que vivemos, Deus está conosco em todo ele. Davi também, a gente estava até conversando um pouquinho antes. Davi, ele recebeu a promessa, ele foi ungido que ele iria governar. Sim. Mas ele não foi rei de imediato, né? Não. Ele teve que esperar chegar o tempo determinado que ele iria reinar. Ele foi ungido. O ungido, quando ele terminou ali, recebeu a unção, o que ele foi fazer? Ah, me dá minha coroa que eu vou reinar? Davi também passou o processo dele. Ele recebeu a unção, saiu dali e foi fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Ele enfrentou Golias, teve que enfrentar gigantes. Ele foi preparado. Passou pela guerra, teve que fugir, perseguido. foi perseguido por Saul. Teve que se esconder, fugir também em determinados momentos. É o processo, né? É o processo. Passou processo. por guerras. Eu estava até conversando com a pastora Andressa, com a pastora Tati, que tem muita gente que quer só comemorar a vitória. Ganhei! Ai, que maravilha! Mas como que se comemora uma vitória se você não passa por lutas? Tem jeito. Esse é o problema de muita gente hoje, que ela não quer pagar o preço. O preço que a gente está falando aqui não é valores. Não é valores. Pagar o preço é você perseverar, é estar em oração, é buscar, é estar na presença de Deus, é colocar o teu joelho no chão. Porque as pessoas só enxergam o momento da tua vitória, mas ela não enxerga o processo, o que você passou para chegar até ali. Que você teve que aguentar. Exatamente. Qual foi o processo que você passou, todo o sofrimento, toda a dor que você suportou para chegar ao teu objetivo. Então nada é fácil, até o próprio Senhor Jesus deixou claro para nós aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus deixou claro que não seria fácil, Verdade. que nada seria fácil. Então, tem que respeitar esse processo, porque a pessoa, ela só quer a vitória, ela só vai em busca da vitória. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Mas na hora dela enfrentar o processo, ela desiste. Desanima. Ela fala, ai não, não vou passar pelo deserto primeiro para chegar à terra prometida, Por que não. comigo? Porque, gente, todo mundo passa por esse processo. A pastora Andressa falou agora do Senhor Jesus, e eu me lembrei desse aqui, ó, do 7, que diz assim, há tempo, é o 7, há tempo de rasgar e tempo de cocer. Tempo de estar calado e tempo de falar. E o Senhor Jesus passou por esse processo, o próprio Senhor Jesus. Quando ele foi pego ali, que ele foi humilhado, veio um monte de acusação em cima dele, coisas que ele não tinha feito. Era necessário Ele passar, e esse foi o tempo dele calar. E isso é tão Olha que forte isso. pastora, que o tempo, quando a gente está passando um tempo difícil, Jesus nos ensinou isso. Nós devemos nos calar, porque a murmuração, a reclamação nos faz permanecer no tempo difícil. E temos exemplo do povo no deserto. O deserto não era um tempo de passagem para aquele povo, eles iam apenas passar. Ou seja, ia passar aquele momento difícil de estar no deserto, mas ia alcançar a terra prometida. Mas aquele povo, por não saber esperar, passar aquele tempo, confiar e tomar posse da terra, eles começaram o quê? Falar. Era tempo de ficar calado, apenas crer. Eles começaram a murmurar, reclamar, e aquilo fizeram eles permanecer no tempo no deserto por muito tempo. Por isso que o tempo que você está vivendo de luta é tempo de você vigiar, mais se calar e crer, não reclamar. E existe até situações, pastora, que a mulher está passando por uma situação com o marido, ou até mesmo com o filho. E esse tempo, ao invés de você ficar atribulando mais, que às vezes tem mulheres, que por falta de... Mulheres, homens, né? Por falta de sabedoria,
Às vezes é um momento dela orar, dobrar o joelho, confiar em Deus, deixar o Espírito Santo, através do bom testemunho dela, fazer a obra. É aquela que fica toda hora. Você tá com o demônio, não é? Não tem essas mulheres que ficam murmurando? Você tá assim por causa disso. Tem gente que nem vai para a igreja de tanto mau testemunho que vem dentro de casa. De ver se aquela mulher de oração, aquela mulher que determina, aquela mulher que vence as batalhas dela ali. A batalha a gente não vence falando no ouvido, não vence reclamando. A gente tem batalhas que a gente vence lá de joelho, orando, clamando, pedindo para Deus transformar. E a transformação da nossa família, da nossa casa, não vem de ficar reclamando. Vem, pastora? Não. Não, com certeza não. E o bom testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras, né? Exatamente. Porque, como a pastora Jaqueline está falando, não adianta discutir. Não adianta você querer mostrar para aquela pessoa que ela está errada. Porque o único que tem poder para entrar no coração do ser humano e convencer ele do pecado, que ele está no pecado, que ele está no erro, é Deus. E muitas das vezes ali a esposa, né? Ou o marido, ele tenta mudar aquela situação com a força do seu próprio braço. Falar, com ficar impondo. Com brigas, o discussões. O homem, ele é santificado pelo convívio da esposa, pelo bom testemunho da esposa. Você vê que o Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia, ela fala tanto sobre o homem, né? Mas nesse versículo, ele diz a mulher sábia, não diz o homem, diz a mulher. Verdade. Edifica a sua casa e a tola destrói. Por quê? O sucesso e o fracasso da nossa família, nós que somos mulheres de Deus, está primeiramente nas mãos de Deus e nas nossas mãos. Eu tanto posso fazer do meu marido um homem de Deus, um ministério dele, uma bênção, como eu posso fracassar o ministério dele. O mau testemunho. O poder que nós temos, né? É verdade. E o tempo dessa mulher, nesse momento, é edificar. O tempo é dela estar orando, dela estar abençoando lá. E muitas das vezes ela não entende, porque como a pastora falou, a pastora Jaque falou, é uma luta espiritual. E batalha espiritual, a gente só vence se a gente levar para o mundo espiritual. A gente começar a olhar com os olhos espirituais. Eu lembro que teve um pastor uma vez, quando eu cheguei na igreja, a gente chega com as nossas lutas, e o pastor me orientou. Mas fulano é assim, ciclano é assim. O pastor uma vez falou assim, enquanto você olhar para a pessoa, você não vai vencer. Porque esse mal não é a pessoa. Você tem que começar a lutar as suas lutas, olhando sempre com os olhos espirituais. Esse mal que está usando essa pessoa, ele vai cair por terra. E luta espiritual, a gente só vence revestida das armas espirituais. Que é a oração, que é o jejum, é a gente se revestir da palavra de Deus, buscar, estar firme na presença de Deus, não é mesmo? Exatamente, pastor. É como nós falávamos ali também, né? Antes do programa, como a Sulamita. Ela não podia ter filhos, ela tinha uma pendência na vida dela. E quando ela convidou ali o profeta Eliseu para entrar na casa dela, com tanto carinho, né? Ela preparou ali um quarto para ele. Olha o amor, né? O carinho, reconhecendo que ele era um homem de Deus, um profeta. E ela falou, não, todas as vezes que ele passar por aqui, ele vai entrar na minha casa, ele vai comer, ele vai dormir aqui na minha casa. E assim foi. Só que ela tinha uma pendência. E o profeta falou, olha, vai lá, disse para Geazi, seu companheiro, vai lá e pergunta a ela. Se tem algo que eu possa fazer por ela. Forte, né? Isso. Muito e ele falou, olha, ela não tem filhos. E ele chama lá a Sulamita, e ele chamou, e ele falou para ela, ao tempo determinado, abraçarás um filho. Ao tempo determinado, no tempo certo. No tempo de Deus, né? No tempo de Deus. E no momento ela ali, ela estava tão acostumada, já estava tão, acostumada com aquela situação de não ter filho, até por causa da idade do marido avançada, também que a Bíblia diz, ela disse, não, meu Senhor, não mintas a tua serva. Não é porque ela não tinha fé, é porque ela já estava acostumada com a situação que ela vivia, né? E muitas das vezes as pessoas hoje estão assim. Ela já acostumou com aquela dor que ela sente. Ela já acostumou de ver o marido bebendo. Ela já acostumou de ver os filhos no mundo. Ela já, nem ora mais. Passar pelo tempo não quer dizer que a gente vai aceitar a situação. Sim, claro. A gente saber que tudo tem um propósito. Até que você está passando por luta,
que é tempo de você marchar. Ó, vamos marchar, vamos lutar, que você vai passar por isso. Você tá passando, mas você não vai permanecer aí. É uma passagem. Uma passagem. Como tem o tempo que você vai chorar e o tempo que você vai rir. E isso acontece com todo mundo porque a vida é feita de ciclos de tempo. Sim. Aqui, se a gente for ler José, Jó, meu Deus do céu, Jó estava ali, num momento que ele estava ali comendo, Feliz. junto com a sua família, no mesmo tempo que estava ali feliz, veio o dia triste também, veio o dia de chorar, Veio o dia mal para ele. veio o dia mal. Como vem para todo mundo, veio para Davi, para Ana também, que a gente estava falando, né, pastora? Foi humilhada, né? Não podia também ter filhos, Não podia né? ter filho. E a Bíblia diz que naquele tempo, né, a mulher, naquela época, ela era rejeitada pela sociedade. A mulher que não tinha filhos, ela não tinha valor algum. Não tinha nenhum valor. Então imagina a humilhação que essa mulher passou, a dor que ela sentia dentro do coração dela, porque imagina, ela buscava a Deus, era fiel a Deus, estava na presença de Deus e tinha essa pendência na vida dela. Ela podia muito bem, eu não vou orar, eu não vou buscar mais porque eu estou fazendo tudo certo e nada está acontecendo. Mas é aí que é a importância, pastora. Você vê que a Ana, todo ano ela estava lá. Não Ela perseverando, ela não- estava Exatamente. plantando, ela estava lá, Ela não aceitava aquilo. Sim, mas Ela estava. não deixou de ir, de orar, de fazer a sua oferta, de ir lá pedir para Deus. Ela perseverou no sonho que ela queria. Sofreu calada. Sofreu calada. Calada. Foi o tempo dela Mas se calar, chegou. se colocar na total dependência de Deus. E no momento certo, Deus foi lá e honrou ela. Exatamente, no tempo de No Deus, tempo a de colheita Deus. chegou. Porque o relógio de Deus não atrasa, pastora. É nós que somos, como diz a pastora, ansiosos demais. Porque na nossa vida, tudo acontece no tempo certo e no tempo de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Você recebeu uma promessa? Deus falou com você? Então viva acreditando nela. Viva confiando que no tempo certo vai se cumprir. O que você não pode é parar. É você viver esse tempo aí que é tempo de espera, reclamando, murmurando, não. Você tem que viver esse tempo acreditando dentro do seu coração. No tempo certo, Deus vai fazer se cumprir na minha Tem vida. até uma historinha de um menininho que o sonho dele era ter uma árvore cheia de fruto. Daí o que ele foi fazer? Ele foi lá, plantou uma sementinha na terra. Ansioso, vou plantar, já eu vou ver a minha árvore cheia de fruto. Daí ele foi lá, plantou, ficou olhando, passou as horas, nada. Foi para casa, no outro dia ele veio, nada, nenhum sinal, nada. No outro dia, no terceiro dia, ele foi lá de novo olhar, nada, não tinha acontecido nada. Ele, meu Deus, tem alguma coisa de errado, eu plantei aqui, não tem nada. O que ele fez? Abriu a terra e foi mexer na semente. A ansiedade dele fez ele estragar todo o processo. Não é porque que não estava aparecendo ali a pontinha da árvore que ali dentro não estava sendo formadas raízes. Exatamente, não soube esperar, né? Não o soube momento, esperar. o E a tempo. ansiedade dele estragou todo o processo. Fez ele impedir da promessa, ou seja, ver uma árvore tão grande na vida dele para ele comer os frutos. Ia chegar? Ia chegar. Com Ia certeza. chegar. Mas era no tempo determinado. E a ansiedade dele foi e estragou tudo. Hoje eu não sei qual o período que você está passando na tua vida, qual é a estação que você está passando na tua vida. Mas o inverno, ele não impede do verão chegar, da primavera chegar na tua vida. Não, ela vai chegar. Mas tudo na nossa vida tem as estações. E seja qual for a estação que você está passando, seja de chorar ou seja de rir, seja agora uma estação de plantar, o momento de você plantar. Permaneça firme que no momento certo, determinado por Deus, você vai colher. A palavra de Deus, ela não diz que tudo, e a gente sabe que não é tudo flores, que não é só vitórias, não. Claro que a gente deseja isso, né? Claro que a gente quer isso para nossa vida. Nós amamos o tempo de colheita. Mas o próprio Senhor Jesus não passou, muito pelo contrário, né? Plantou, como Davi, como tantos outros, Jó,
como Ana. E se a gente for ficar aqui, a gente fica até amanhã, que tem muitos exemplos na Bíblia, exemplos, né? Muitos. E nenhum deles desistiram. Nenhum deles desistiu. Nenhum deles pararam no meio do caminho. Olha que palavra abençoada, você que está nos assistindo, o senhor e a senhora que nos assiste agora. E talvez você esteja passando, como a pastora, como nós estamos falando aqui, esteja passando o tempo de choro, o tempo de dor, talvez pela família destruída, uma traição, um casamento destruído, os filhos perdidos, ou talvez você está enferma, desenganado pelos médicos. Mas olha, se você crê nesta palavra que o Senhor está te dando, você vai ter o tempo da vitória, da colheita na tua vida. Todos os exemplos que nós demos aqui, todos passaram por luta, passaram pelo deserto, mas nenhum deles tirou os olhos de Jesus, não olhou para a circunstância, olhou para o Senhor. Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque Jesus tem poder para mudar a vida do seu marido, transformar ele, transformar a sua casa, a sua família. Ainda que aos seus olhos seja impossível, mas para Deus não é. Não é. Então procura, né, pastor? A gente está aqui, procura uma igreja, a igreja mundial mais próxima da sua casa. Vai lá, busca, pede oração, você vai ter uma cobertura espiritual. Sim. Ouvir a palavra que vai te dar ânimo, a palavra que vai te dar força. Te levantar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Talvez você não está vendo ainda, mas Deus já está preparando, Deus está fortalecendo suas raízes. Amém. Deus está preparando, está te amadurecendo. Tá aqui, ó, no final diz assim: há tempo da guerra, mas também vai haver o tempo da paz. A gente só comemora a vitória quando a gente passa pela guerra. Então procura, como a pastora está nos falando, procura uma igreja, procura orientação. A gente tem nossa central de oração, que tem atendimento 24 horas. Se nesse momento agora você levantar, procurar uma igreja mundial, vai ter um pastor lá? Com certeza. Com certeza. Todas as igrejas estão de portas abertas para te receber. E sempre vai ter uma pessoa lá, pastora, com uma palavra como essa. Sempre. Para dizer para você que não tem nada perdido. Se não aconteceu ainda, é porque o tempo ainda não chegou, não terminou. Tudo, pastor, aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, com cada um dos profetas que nós vemos agora. O final foi como? Promessa se cumprindo. Tem Promessa um tempo. cumprida. Então vai se cumprir. Procura uma igreja, alguém vai estar lá para te ajudar, te orientar e lutar com você. Porque essa pessoa não precisa lutar sozinha, não é verdade? Não precisa. E esse tempo é tempo que Deus está curando, Deus está transformando, Deus está renovando. Teu marido às vezes está passando por um momento difícil. Meu Deus, mas ele está perdido. Calma, ora, que Deus vai preparar o tempo certo para sua casa ser restaurada, seu familiar, seu filho, seu ente querido ser liberto dos vícios. Você não pode ficar parada, você não pode duvidar, você tem que crer que nesse Deus que a gente vem te falar é um Deus forte, poderoso, como a gente tem falado em todas as palavras, né, pastora? Todas as palavras, que esse Deus não é um Deus do ponto final, não. Não. A dor não é um ponto final, esse dia difícil não é o tempo final, não é um ponto final. O único que pode impedir da bênção chegar até você é você mesmo. Quando você limita o poder de Deus, o que é limitar o poder de Deus? É quando você olha para a circunstância, você olha para o tamanho do problema que você está enfrentando e você esquece de olhar o tamanho do Deus que nós temos. Olha o teu gigante, né? Jamais, meu Deus, olha só, olha esse gigante. Você coloca o problema na frente de Deus. Se Davi Deus olhasse para o tamanho do gigante, o gigante Meu falou, Deus. eu vou contra ti com espada, com escudo e você vem com uma pedra. Aí lá tinha um monte de soldados, tudo com aquelas armaduras, com um monte de espada, pessoas que nasceram ali, homens treinados para isso, para a guerra. Uhum. E quando você está cheio da presença de Deus, quando você está fortalecido aqui na palavra de Deus, buscando, se ela quer saber de o que os olhos humanos estão vendo, você vai cheio da unção, você vai na fé. Ah, quem é esse gigante aí, coitadinho? Foi o que Davi falou, Olha né? só. Eu vou contra ti em nome do quê? Do Senhor. Foi o único Deus que conseguiu chegar ali e ver
que Deus era infinitamente maior do que aquele gigante. Todo aquele povo, tinha uma multidão naquele lugar, todos viam um gigante grande demais. Mas Davi sabia que grande demais era o Deus dele. E ele foi passando um processo dele, hein? Ele já tinha promessa, como você tem a promessa. Você tem a promessa que Deus vai mudar, que Deus vai restaurar, que Deus vai transformar a sua vida. Agora é tomar posição. E você crê que tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Você está plantando. Você pode ter certeza que o tempo de colher vai chegar para a sua vida. Guarda essa palavra no teu coração e permaneça firme, lutando, crendo que Deus está preparando o cenário para você contar e testemunhar o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas, na alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz. Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectado
aumentando sua fé a um clique de distância. E agora, estamos aqui no nosso plantão MDA. A expectativa, a nossa contagem regressiva, estamos aqui ansiosos e essas mulheres de Deus aqui estão comigo contando os dias também para o MDA. Paz, pastora Jussara, fala para mim quais são a expectativa para esse grande dia. Tá chegando o nosso MDA, gente. São 10 anos. 10 anos de MDA, 10 anos de histórias, 10 anos de testemunhos, 10 anos de vida sendo transformada. Não é isso, pastora Jussara? A paz. Pastora Jaca, a paz a todos que já nos acompanhamos. E pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo estará, pastora, nesse dia. Será uma bênção para a glória de Deus. E a senhora está se preparando? Estou, sim, senhora. Lá na igreja, a caravana já está quase cheia. E vai faltar lugar. O pessoal tá nessa fé? Tá na fé. E vai estar lá junto comigo. E o povo de Araucária será muito abençoado nesse dia, em nome de Jesus. E aí, pastora Alice, a paz do Senhor Jesus, é só lá que o pessoal tá animado? De jeito nenhum. A paz, pastora Jaca, a paz a todos que nos acompanham. Estará saindo caravanas de todo o estado do Paraná. Não só do Paraná, do mundo inteiro, mas do Paraná. Você aí de casa, procura uma igreja mais próximo da sua casa. Pode ir lá, você vai receber todas as informações necessárias para estar conosco nesse grande dia, esse dia abençoado, dia 8 de agosto, o nosso MDA, Mulheres de Deus em Ação, pastora. Então a gente já tem hora, dia para o nosso compromisso, que vai ser esse grande dia. Paz, pastora Andressa. E aí, pastora Andressa, fala um pouquinho sobre o MDA, o que é ser uma mulher de Deus? O nome MDA, Mulheres de Deus em Ação, eu sempre digo que já diz tudo, né? Mulheres de Deus em Ação. São mulheres empenhadas em fazer a obra de Deus, em cumprir o ID do Senhor. Porque você ajudando essa obra, quando você ajuda, quando você dá a sua oferta, você está nos enviando a levar o amor de Deus, seja no Brasil e no mundo afora. Eu mesmo já estive em vários países, né, fora do Brasil. Então, a sua oferta, a sua ajuda é quem nos levou lá fora para levar a palavra de Deus. E estamos também em parceria com o AMAS. O MDA e o AMAS estão juntinhos nessa batalha para abençoar a vida dessas pessoas. Nós estamos doando agasalhos, alimentos, né? Estamos abraçando essas pessoas, essas famílias carentes. Temos doação de sangue. Sim, agora, há pouco né? tempo agora, essa semana passada agora, né? Nós fomos lá, doamos sangue. Então, assim, o MDA, ele é o ano inteiro, o ano inteirinho, ajudando a famílias carentes, a pessoas necessitadas, realmente levando o amor de Deus, seja no Brasil, seja em outros países, porque temos as nossas igrejas também fora do Brasil, que também está empenhado nesse trabalho. Então, assim, ajude, não tenha medo, deposite nas contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, faça o seu Pix, porque talvez você não possa ir, mas você está enviando homens e mulheres de Deus para essa missão, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus, essa é a nossa missão. O nome já diz, Mulheres de Deus em Ação. Mulheres que estão em todo o mundo se movimentando, levando a palavra de Deus, mas também levando alimento, levando carinho, levando o amor a quem tanto tem necessitado. Nós aqui estamos na expectativa, contagem regressiva, todo mundo animado e claro que você também não vai ficar de fora. E agora eu vou chamar um vídeo da nossa expectativa, da nossa retrospectiva MDA 2026. Acompanhe. Entre tantas histórias marcantes, nestes 10 anos de MDA, os anos de 2020 e 2021 ficaram gravados em nossos corações pelo tema Embaixadoras de Cristo. Ser embaixadora de Cristo é representar o seu amor, sua graça e o seu reino onde quer que estejamos. E foi exatamente isso que vimos acontecer. As mulheres do MDA se levantaram com coragem, fé e dedicação para levar esperança a quem precisava. Através de ações sociais, gestos de solidariedade e palavras de encorajamento, distribuíram amor em sua forma mais genuína. Nesse tempo,
Vimos também a força inspiradora da bispa Francileia, cuja determinação, visão e amor pelo reino impulsionaram várias vidas a permanecerem firmes no propósito de Deus. Sua liderança foi um exemplo de coragem e perseverança, mostrando que uma verdadeira embaixadora de Cristo nunca deixa de acreditar nos planos do Senhor. Tenho que contar esse milagre, porque tem gente que quando fica doente já logo quer se afastar, coloca a culpa em Deus, e Deus não é culpado dos erros dos seres humanos. Quando você sente a sensação de morte, que você não vai mais ver os seus entes queridos, não vai mais poder estar na igreja com o povo, não vai mais poder fazer as coisas, você não quer morrer, você sabe que o mundo não é bom, mas você não quer partir antes da hora. Ele é poderoso para fazer grandes coisas, e depois, repetindo o exame no dia 15/7, caiu, a gente pode ter até 10 mil, 2 mil, só 2 mil. E eu estou aqui para louvar o nome de Jesus e dar meu testemunho. A pastora Raquel, com a sua sensibilidade, dedicação e coração acolhedor, marcou vidas ao transmitir a mensagem do amor de Deus de maneira transformadora. Sua fé fortaleceu mulheres e sua caminhada ensinou que servir é uma das maiores expressões de grandeza no reino. A pastora Juliana também foi uma referência de força, compromisso e entrega. Com seu testemunho e dedicação à obra, inspirou mulheres a assumirem sua identidade em Cristo e a cumprirem sua missão com excelência, confiança e amor. Com muita alegria no nosso coração, Deus vai enviar pastores aqui, o bispo vai designar os pastores para fazer cultos aqui. Não sei se diariamente, semanalmente, mas socorro chegou aqui para essa comunidade. Ao celebrarmos os 10 anos do MDA, olhamos para trás com gratidão e emoção. Cada ação social, cada abraço, cada oração, cada vida alcançada é a prova de que Deus tem realizado grandes coisas através de mulheres dispostas a dizer sim ao seu chamado. Porque uma verdadeira embaixadora de Cristo não representa a si mesma, mas carrega em sua vida a marca do amor, da esperança e do reino de Deus. Somar o que esperam de mim, mas quando vou no caminho de mãos dadas contigo, quando não tenho nada, eu vou abraçar. Amar, 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 Você já baixou o app da Rede Mundial? Uma programação abençoada direto na palma de sua mão. É muito fácil e muito rápido. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, digite Rede Mundial, clique em instalar e aguarde. Depois é só abrir o aplicativo e acompanhar o melhor que a fé pode proporcionar para a sua vida. Presta atenção porque Deus vai fazer milagre. De onde você estiver, 24 horas por dia. Rede Mundial, conectando sua fé a um clique de distância. Voltamos do nosso intervalo e voltamos. Ai, gente, a hora mais deliciosa desse programa, com a mais linda de todas. A paz, Dona Rô, como que a senhora está? A paz, pastora, a paz a todos. Estão muito bem, graças a Deus. E a senhora? Eu tô bem. Eu estou bem também. Deu um trava-línguas aí. Gente, hoje a nossa receitinha, nesse friozinho aqui de Curitiba, hoje está 2 graus. Dona Rô? De tremer. De tremer. Sabe aquele friozinho doído? E nada melhor nesse friozinho do que
a gente comer uma das minhas comidas favoritas, vaca atolada. Então, papel e caneta na mão, porque agora está no ar, chegou o nosso momento do Cozinhando com Memória. Para nossa receita de hoje, você irá precisar 1,5 kg de carne bovina, 1 kg de mandioca, aipim ou macaxeira, 200 gramas de bacon, 200 gramas de linguiça, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho amassados, 4 tomates picados, 4 pimentas cambuci picadas, sal e temperos a gosto e mais ou menos 1,5 litro de água. Que delícia, gente, olha só. Eu me sinto no programa da Ana Maria Braga aqui com a Dona Rô, Dona Rô Braga. Oh. Dona Rô, é com a senhora. Fala aí como que é, o que a gente vai precisar, a senhora já falou? Isso, pastora. Começa o processo aí, Dona Rô. A gente vai dar uma seladinha na nossa carne, a nossa panela aqui tá tinindo, vocês estão vendo, né? Pode ser costela, pode ser ponta de peito, a carne aí bovina que você tiver. Daí, dependendo da carne, vai mudar um tempo um pouquinho de cozimento, pastora. Dona Rô está aqui selando a carne. Ó, pastora, a gente deu uma seladinha na nossa carne, a gente vai retirar ela e já vai entrar com os temperos pra gente refogar também, depois a gente volta com a nossa carne. Cheirinho bom, já aproveita esse fundinho de panela que faz toda a diferença. Tirou, vocês estão vendo aí a nossa carne, já seladinha. Foi uma selada turbo, né? E faz toda a diferença para não ficar aquele gosto de carne meia crua, mal cozida, né, Dona Rô? Isso mesmo. E agora a gente vai colocar o nosso alho. Então vamos entrar com a nossa cebola. Alho e cebola. Não pode faltar nas minhas comidinhas. Mais de azeite. Alho e cebola, dando aquela refolgadinha. Não colocou o sal ainda, né? Ainda não. A gente pode pôr também um pouquinho de sal aqui na cebola. A gente tem um temperinho verde aqui que eu gosto, pastora. Que é o sal, né? O sal com louro esmagadinho, bem gostoso. O tempero pode ser a gosto também, né? Isso, pastora. Tem um tempero muito bom que é remédio. A gente coloca um pouquinho de sal grosso no liquidificador. Remédio? Ele se torna um remédio, que ele é muito bom para a saúde. A gente coloca sal grosso no liquidificador, muitas folhas de louro, um pouquinho de manjericão, um pouquinho de açafrão e bate. Daí ele fica um salzinho verde, muito bom para a saúde, que também é bom para o organismo, é anti-inflamatório. Pegou? Bem saudável. Tem que ter o quadrinho aqui, dicas da Dona Rô. A Dona Rô, todo o programa, ela vem com uma dica que faz toda a diferença. Porque o açafrão é anti-inflamatório. Sim. O louro é muito bom digestivo, é muito bom também para o organismo. Daí você bate o sal grosso, que é mais saudável que o sal refinado. Eu sempre uso o louro, fazer lentilha, feijão, sempre coloco o louro na comida. Aí fica um gostinho todo especial. Faz toda a diferença. Daí aqui, pastora, a gente deu uma fritadinha no nosso tempero, a gente vai entrar com a nossa pimentinha. Pode ser pimentão, pode ser um pouquinho de pimenta de dedo de moça, que a pessoa gostar. A gente tem um pouquinho de curry. O curry. Isso, a nossa fumaça aqui não pode faltar. Esse tempero que eu aprendi com a Dona Rô, que é uma delícia. Daí a gente já vai entrar com o nosso tomate picadinho. Esse tempero já coloca tudo. Pode colocar tudo. Daí só que eu vou deixar para depois o bacon. Aqui a gente já vai também colocar novamente a nossa carne. Tem algum segredo, Dona Rô, para a carne ficar mais macia? Alguma coisa que faz a diferença na hora que ela estiver cozinhando? Então, pastora, a costela basicamente é cozinhar na pressão mesmo.
Mas tem alguns amaciantes, dependendo da carne, a gente pode passar. Porque em alguns restaurantes, mesmo que seja filé mignon, porque se a gente passar um pouquinho do ponto filé do mignon, porque o filé do mignon é de fazer e já comer. Mas às vezes no restaurante ou na nossa casa a gente não consegue fazer. Passar um pouquinho de amaciante. Pouca coisa, assim, por cima do filé mignon, dos medalhões de filé mignon. E daí passar ele na frigideira, isso ajuda. Eu aprendi com uma chefe, a minha amiga. Olha só. Vai precisar da água? Isso, pastor. Agora a gente vai precisar da nossa água. A água já a gente quente. Vai... Isso, já quente. A gente vai... Olha aqui a quantidade. Opa. Geralmente é o que, dona Rô? A gente vai usar... É que aqui nessa panela a gente tá fazendo meia receita, pastora. Da que a gente deu. Mas é geralmente 1 litro a 1,5 litro de água. E daí sempre a gente deixa uma aguinha ali reservada para se precisar... Você vai olhando e vendo se vai precisar de mais água. Daí a gente vai provar o sal. A mandioca eu não coloco agora. Não, por quê? Como a gente tá usando a costela hoje, a costela é bem mais dura que a mandioca. Sim. Então a gente cozinha primeiro e ela vai fazer um caldo da carne. Daí a gente cozinha a mandioca depois no caldo dessa carne, que vai fazer a diferença também. É porque geralmente quando eu faço, eu coloco junto. Só que acaba que a mandioca às vezes acaba derretendo demais. E às vezes pega no fundo, porque pega é gostoso ela derretidinha, é. O caldo grosso. Só que às vezes queima no fundo. Pra não acontecer isso, a gente vai dar uma pré-cozida nessa carne. A que a gente fez ali no estúdio, em 30 minutos a carne cozinhou. Então, daí a gente vai provar o sal, tampar a nossa panela, deixar 30 minutos, vamos tirar a pressão e a gente vai entrar com a mandioca. Viu só? Então, enquanto a dona Rô vai deixar aqui 30 minutinhos, eu vou chamar agora a pastora Márcia. Paz, pastora Márcia. Temos recado aí no WhatsApp, pastora Márcia? Temos testemunhos? Olá, pastora Jaque, a paz a todos que estão nos acompanhando. Temos sim, temos testemunhos lindos, maravilhosos. Inclusive, temos um deles que é da Ana Maria. E ela fala assim: a paz, pastora, meu nome é Ana Maria, sou de Araucária. Quero compartilhar um testemunho para a glória de Deus. Minha filha tinha um problema de saúde que dificultava a gravidez. E os médicos disseram que ela jamais poderia ser mãe. Mas eu não aceitei aquele resultado. Clamei a Deus, pedi oração à pastora, ao bispo e às obreiras e permaneci na fé. No dia 12 de junho, Deus confirmou o milagre. Hoje minha filha é mãe de um lindo bebê, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sou muito grata a Deus, à Igreja Mundial pelas orações. Estou enviando fotos desse milagre. Toda glória seja dada a Deus. E ela nos enviou ali, pastora, 2 fotos lindas do bebê, lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe muito, muito esse bebê, a sua filha, a todos vocês. E também temos o testemunho da dona Nelly. E ela fala assim: a paz do Senhor, pastora, sou a irmã Nelly e quero compartilhar meu testemunho para a glória de Deus. Após realizar exames, foi identificado um cisto no ovário. E os médicos disseram que eu precisaria passar por uma cirurgia. Orei muito, entreguei tudo nas mãos de Deus e também recebi imposições de mãos. No dia da cirurgia, para a glória de Deus, o médico constatou que o cisto não estava mais lá. Assim, não precisei fazer a cirurgia do cisto. Sou muito grata a Deus por esse milagre e também pelas orações. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Então, pastores, temos aí esses 2 testemunhos lindos. E você que está nos acompanhando, gostaria de compartilhar com a gente o seu testemunho, envie sua mensagem para nós pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é esse aí que vocês estão encontrando aí abaixo. 041 995 75 9336. Repetindo, 041 995 75 9333. Esperamos aí o seu testemunho, que eu tenho certeza que será uma grande bênção. Com a senhora, pastora Jaque. Glória a Deus, que testemunhos maravilhosos. Isso é o que o nosso Deus ele tem feito e sem dúvidas vai fazer na tua vida também. Se você tem testemunhos, faça como a pastora Márcia bem falou. Envie aqui para nós, o telefone está aí no rodapé do seu televisor. E nós agora voltamos aqui com a dona Rô. Dona Rô, depois de quanto tempo a gente vai abrir nossa panela? Depois de 30 minutos, pastora, a gente vai abrir a nossa panela. Uma panela chique. Essa panela é nova.
E aí a gente viu aqui que a nossa carne tá cozida, pastora. A gente já vai colocar a nossa mandioca. E aí a gente deixa mais quanto tempo? A gente vai deixar mais uns 20 minutos, vai abrir a panela e vai ver se ela já tá boa. Tá do jeitinho que a gente gosta. Isso, daí a gente pode fazer assim. Se a pessoa gosta mais grossa com os pedacinhos, a gente tira os pedacinhos, dá pra dar uma amassada com o amassador, ou bater um pouquinho no liquidificador com o caldo, colocar dá aquela ali. engrossadinha. Isso, pra dar uma engrossada e também ficar alguns pedaços, que tem gente que gosta mais lisinha e algumas também de sentir a textura. Daí a gente finaliza com o nosso bacon, a nossa calabresa e o cheiro verde, dá uma fervidinha e tá pronto. Olha só que delícia! Então, enquanto a Dona Rô vai deixar aqui mais 20 minutinhos, eu vou chamar a pastora Alice. Paz do Senhor, pastora Alice. Temos recados aí no YouTube? A paz, pastora Jaque, e não podemos deixar de falar desse canal abençoado, né? Canal do nosso apóstolo Valdemiro Oficial. Esse canal que tem alcançado milhões de pessoas, pessoas sendo curadas, transformadas pelo poder de Deus, né? E hoje estamos aqui, pessoas relatando o poder de Deus. E ela diz o seguinte: apóstolo, minha filha Helena recebeu um milagre. Em setembro de 2025, ela foi internada em estado gravíssimo na UTI, com derrame pleural e ar no pulmão, infecção pulmonar e falência nos rins. Ela ficou entubada e em coma induzido. O quadro era tão crítico que a médica confessou que já estava perdendo as esperanças, mas Deus agiu. No dia 5 de outubro, após a sua tia passar com a foto dela na imposição de mãos, apóstolo, os exames mudaram da noite para o dia. A melhora foi tão surpreendente e sem explicação a médica que a doutora pediu para repetir os exames que confirmaram o milagre. A partir dali, a Helena se recuperou rapidamente, foi desentubada e no dia 9 de novembro recebemos a tão esperada alta. Minha filha é um milagre vivo. Glória a Deus, que milagre poderoso, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e da Helena. E não fique por aí, ó. Tem mais relatos de pessoas testemunhando o poder de Deus. E agora é o Leandro. E ele diz: não sou digno nem de comentar, mas Deus usa a vida do apóstolo para essa obra maravilhosa. Eu só estou aqui hoje porque Deus usou o apóstolo em uma oração na madrugada e fui liberto da depressão profunda, tentei suicídio várias vezes e também liberto das drogas e do alcoolismo. Obrigada, Jesus Cristo. Que bênção, né, Leandro? Que Deus continue também abençoando a sua vida. Tá vendo como é importante esse canal do apóstolo Valdemiro Oficial? Pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus na madrugada. O canal está ali 24 horas. A senhora, o senhor pode entrar lá, vai lá no seu aplicativo, vai na lupa, apóstolo Valdemiro Oficial, pesquisa, entre, se inscreva nesse canal abençoado. Curte, ativa o sininho para você receber as orações, as mensagens, as receitas e tudo de bom, tudo do melhor de Deus para a sua vida, tá bom? É com a senhora, pastora Jaque. Glória a Deus. Olha só, Dona Rô, todo dia tem um testemunho, todo dia a gente vê a maravilha que Deus tem operado na vida dessas pessoas, né? Isso mesmo, pastora. É o Deus da Bíblia, é o Deus de Atos dos Apóstolos. Porque a palavra de Jesus diz que passariam os céus e a terra, mas as palavras dele não iam passar. E ela tem se cumprido na vida daquele que tem crido, daquele que tem ouvido a voz de Deus e obedecido ao chamar e colocado a fé em ação. Não existe impossíveis para Deus. Talvez a pessoa que está vendo a gente agora, pastora, está pensando: eu cheguei no fim do túnel, não... acabou para mim. Acha que não tem mais jeito, né? Há esperança para você em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Somente creia, basta crer e você verá a glória de Deus. Amém. Faça bem como a pastora Alice falou, ative aí as notificações que todos os dias tem uma oração, uma palavra de fé que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E agora, falando de fé, de milagres, eu vou chamar um VT dos momentos da concentração. Acompanhe. No último domingo, vivemos uma manhã inesquecível na presença de Deus, marcada por comunhão, fé e renovação espiritual, ao lado do bispo Daniel Correia e da pastora Jaqueline. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer
de fato eu não faço. Desde os primeiros momentos, os irmãos foram recebidos com carinho e comunhão em um café da manhã especial que refletiu o cuidado e o amor presentes em cada detalhe deste encontro. Ó, meu coração tá cheio de alegria, cheio de amor para Jesus. Eu tenho 20 anos de estou na igreja, quase 15 anos de obreira. Tem que ter Jesus no coração, uma bênção de Deus. Sem Jesus, nada adianta. O bispo Daniel também foi instrumento de Deus para entregar ao povo uma palavra inspiradora. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, que a salvação, o reino de Deus nos constrange, a pessoa fica constrangida em pecar, a pessoa fica constrangida em desagradar a Deus, porque ela sabe que aquilo ali vai tirar dela a presença dele, a salvação, então ela fala assim, não, eu não vou fazer isso. Vivemos também um poderoso momento de clamor, quando toda a igreja se uniu em oração juntamente com a equipe de fé do Paraná, buscando a direção, força e o favor de Deus. Traga, meu Pai, a união, a proteção, meu Pai, que a Tua palavra promete, o selo do Senhor nesta família, nesta casa, que o diabo, que este mundo, meu Pai, não tenha poder, não tenha acesso, não possa tocar, meu Pai, em nenhum dos familiares do Teu povo, Senhor. A celebração da Santa Ceia nos levou a um profundo tempo de reflexão, gratidão e aliança com Cristo. Aleluia, fui absolvido. Aleluia. Do milagre da idosa que eu cuido há 17 anos. Ela teve AVC e pneumonia e ela ficou em estado grave, foi para UTI lá no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Qual a idade dela? 83 anos. 83 anos. AVC, pneumonia, foi para UTI. Ela ficou quantos dias na UTI? Ela ficou 28 dias. Meu Deus do céu. E os médicos não davam esperança. Cada vez que eu ia todos os dias lá, um dia ela passava a toalhinha. Todo dia? Todo dia eu orava no ouvido dela, falava que Deus ia tirar ela daquela situação, que ela ia voltar a andar, que ela ia ficar bem, que eu ainda vou trazer ela na igreja. E ela entubada? Ela é entubada. Em coma? Em coma. E a senhora falando no ouvido dela? E eu falando, determinando, profetizando. Ungido com óleo de fogo. Olha aí, gente. Ungia o peito dela, pulmão, a cabeça, escondido dos médicos, né? Que eles não deixaram. Os médicos diziam que não tinha jeito. Como é que ela está agora, dona Arlete? Agora ela está bem, está ali o antes e o depois. Ela está bem, está se recuperando, que ela ficou muito fraca. Está em casa? Está em casa, está bem, tá se alimentando, conversando. Está comendo bem? Está comendo bem? Conversando, comendo bem. Enquanto as famílias buscam a presença do Espírito Santo no culto, as crianças aprendem sobre a palavra de Deus na Escolinha Geração Kids, um ministério que tem semeado valores, fé e amor de Deus no coração. Hoje a professora, ela contou a história do Noé, depois ela deu um desenho pra gente colorir, daí a gente dançou e cantou também. Eu amo vir aqui da escolinha da igreja, é meu lugar favorito de vir. Que aqui é um lugar bem legal, a gente aprende a palavra de Deus e é um lugar muito bom para todas as crianças. Davi não teve medo, ele era valente, sim, com sua funda e pedrinhas fez o gigante cair no fim. E nós temos um planejamento, né? Inclusive agora nós estamos no tema de Noé e as crianças têm aprendido muito. A gente tem recebido crianças de toda a cidade, né? E elas têm gostado muito da nossa escolinha. E é um prazer trabalhar com crianças, ensinar o caminho, como diz a palavra de Deus, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha ela não vai se desviar. Olhando para o futuro, nossos corações se encheram de expectativa para o MDA 2026. Cremos que Deus está preparando algo ainda maior e cada encontro, cada oração e cada passo tem nos conduzido para uma nova estação de crescimento, conquista e avivamento.
Olha, a expectativa tá grande. Olha, esse ano não é apenas o MDA, mas o MDA em amor. Aquilo que a gente já vem fazendo há 10 anos, esse ano tá exalando de uma forma muito especial. Podemos dizer que estamos com o coração em chamas, né? Que é o nosso tema desse ano, MDA 2026. Estamos numa grande expectativa, reunindo várias mulheres agora para estar conosco nesse dia abençoado, nessa concentração abençoada de mulheres de Deus em ação. Então você aí de casa, vem estar conosco, nos procure, reserve sua passagem, sairá caravanas de todo o estado para estar neste dia conosco lá, que vai ser uma bênção, né? Com a nossa bispa, a pastora Raquel e todas as pastoras e missionárias abençoadas para esse dia. Não vemos a hora deste grande dia chegar. E você que está aí nos ouvindo, você já tem que se preparar, você já tem que estar também nesse espírito, colocar dentro do seu coração que você não vai perder e não vai ficar de fora. Durante este encontro, o povo também compartilhou a expectativa sobre a vinda do apóstolo para Curitiba. Vem, apóstolo, que a gente está esperando você de braços abertos. Apóstolo, eu sou a Cissa, eu sou muito abençoada nessa obra, graças a Deus, faz 17 anos que eu estou aqui, 17 anos de bênção na minha vida, tudo através da vida do Senhor, do Deus que está na vida do Senhor, do Deus que está na minha vida e na busca que eu tenho feito, entendeu? E confiado no Senhor, no Deus da tua vida. Por isso, há 17 anos a minha vida é uma bênção através da tua voz. Participe você também de uma concentração de fé e milagres, aos domingos, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite. Rua Nilo Cairo, número 350, esquina com a Rua Doutor Favre, 960, no centro de Curitiba. Você viu só? Nada maravilhoso do que começar a semana, começar o nosso domingo buscando a Deus. Eu tenho a certeza que você vai sair renovada, fortalecida, cheio da presença de Deus. Vem estar conosco, você é o nosso convidado, a nossa convidada toda especial. E agora voltamos aqui com a Dona Rô. Finalizamos, Dona Rô? Sim, senhora pastora, Olha a gente deu uma só que lindo. amassadinha, né? E deixamos alguns pedacinhos também. Daí a gente vai colocar o nosso bacon, um pouco do nosso bacon Por aqui. favor, uma porção extra para Então mim. vamos colocar todo o nosso bacon. Que delícia. Um pouco da nossa linguiça, a gente deu uma refogadinha antes, uma fritadinha no bacon. Aqui. A gente vai dar uma mexidinha. Gente, que delícia. E a o gente cheirinho daqui tá muito bom. Ai, ai. E a gente já vai servir e Como eu finalizar com amo o esse cheirinho meu verde, trabalho. pastor. Dá pra pôr um pouquinho aqui e depois um pouquinho em cima do prato. Uhum. E a senhora finaliza com a cebolinha. A cebolinha sempre, porque eu gosto do frescor dela fresquinha Eu por também. cima, do que ela ficar cozinhando. Tem gente que gosta, mas eu acho que ela ficar cozinhando, ela fica sem Eu também. graça. No feijão, na Uhum. lentilha, tudo eu gosto de finalizar. Isso, Cebolinha. pastora, vamos virar aqui um pouquinho. Ajudar? Peraí, vamos ver. Gente, que delícia. Olha só. Posso colocar aqui? Pode. Daí você vem, finaliza, cebolinha. O queijo a gente coloca só no nosso prato, Isso, né? no prato. Que pode ser que alguém é intolerante. Como eu não sou, eu posso colocar muito. Olha só, gente, que maravilha. Dona Rô, por favor. Vamos servir. Quem será Que que vai toque querer os comer? tambores. Quem vai aqui provar comigo? Vem a pastora Marcinha. Pastora Marcinha que está de volta. Ela que acabou de ganhar a nossa Maisinha, completou 2 meses agora, né? Você coloca a fotinha da Maísa aí pra vocês conhecerem. Que coisa mais lindinha. Ela tá bem? Tá ótima. Come costela? Queijo ou sem queijo? Um pouquinho. Então vamos lá. Nossa, Dona Rô. Aí a pastora falou que gosta de queijo. Deixa eu ver, Dona Rô. Bora lá. Pegue seu prato. Vamos olhar ali pro Ricardinho para ele passar vontade. No 1. No 2. No 3 e... Tá maravilhoso. Bom. Fala aí o que você achou. Nossa, Dona Rô. Perfeito. Olha aqui. Glória Deixa eu ali perto do Ricardinho. A mandioca tá derretendo. Olha só, ficou cremosinho. Gente, não tem como.
Olha, para mim é 10 de 10. E você? 10 de 10. Façam e mande aqui a receita pra gente. Tá maravilhoso. Dona Rô, obrigada. A senhora arrasa como sempre. Deus abençoe, que delícia. Enquanto isso, vamos de banda. Onde quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Onde quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Onde quem é? 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 De quem é? De quem é? Onde quem é sua família? Minha família é de Deus. Onde quem é sua família? Minha família é de Deus. Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é sua vitória? Minha vitória é de Deus. Onde quem é sua vitória? Minha vitória é de Deus. Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Onde quem é sua vida? A minha vida é de Deus. Onde quem é? 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 De quem é? Onde quem é sua família? Minha família é de Deus. Onde quem é sua família? Minha família é de Deus. Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? De quem é? De quem é? Onde 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 quem é? Amado Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, poder estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estarmos aqui, meu Pai, esse programa maravilhoso, meu Pai, a qual nos reunimos para falar da Tua palavra, para, meu Deus, levar o Teu amor, meu Deus, a essas pessoas que nos assistem. Senhor, te pedimos, toca agora, meu Pai. Visita esse lar, esta casa, esta família, Senhor, que nos assiste nesse momento. Meu Deus, entra com o Teu poder, com a Tua presença neste lar, a qual está desesperançoso, Senhor, por tantas lutas, tantos problemas, meu Pai. Mas, meu Deus, mostra a esta pessoa agora que ela não está só, que o Senhor é com ela, meu Pai, que o Senhor escuta ela neste momento. Ah, meu Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque temos a certeza, meu Pai, que o Senhor está operando maravilhas na vida desta pessoa. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa pessoa que, meu Pai, está no trabalho, meu Deus, que nesse momento, meu Pai, está, Senhor, numa cama, num hospital, desenganado, meu Pai, pela medicina, Senhor. Ah, meu Pai, Tu és o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. E te pedimos, meu Pai, o milagre, a cura, a transformação, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, em uma só fé, nós declaramos, meu Pai, a bênção do Senhor para a vida desses que estão nos assistindo, que nesse momento, meu Pai, pegou esse copo com água, peça de roupa, uma fotografia. Senhor, nós declaramos que venha haver vida aí, que venha haver restauração, que venha haver transformação de vida. Meu Deus, toca nesses corações que estavam, ó Deus, cansados, sobrecarregados e até mesmo, meu Pai, fadigados.
Ah, meu Deus, que neste momento a tua força venha tocar, que venha haver ânimo, que venha haver, meu Pai, vida, que venha haver o teu despertar, meu Pai. Nós declaramos aqui em uma só fé que o teu povo, aonde quer que essa programação chegue, que a tua esperança, ó Deus, que a tua presença venha chegar até este homem, até essa mulher. Seja, ó Deus, num leito de dor no hospital, seja até mesmo, meu Pai, num presídio, ou até mesmo, meu Pai, sozinha numa casa. Essa pessoa achava que ela estava abandonada, mas nesse momento o Senhor abraça ela e ela sente a tua presença, ela sente que ela não está sozinha. Nós declaramos e determinamos a bênção do Senhor, a paz, a abundância do Senhor sobre esse lar, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, consagra esse copo com água, que neste momento ele venha se tornar um santo remédio. E quando essa pessoa tomar, que eles venham ser curados, restaurados, fortalecidos, em um nome do Senhor Jesus, e que todo mal, ele caia por terra agora, em um nome do Senhor Jesus. Beba o seu copo com água e sinta a presença de Deus na tua vida. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Olha, que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho a certeza que essa programação que chegou aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, eu tenho a certeza que junto com essa programação chegou a presença de Deus também. Nós vamos ficando por aqui, mas quinta-feira que vem temos o compromisso. Mulheres de Deus em Ação, Mulheres de Deus em Amor. Um programa todo especial feito para você. Então nós te esperamos aqui até semana que vem. Um beijo no teu coração, Deus abençoe. O milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Ressuscita mortos, ele faz o impossível, tudo porque ele é Deus. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu, o milagre sou eu não... Costela com um pouquinho de sal, pimenta do reino e um pouquinho de shoyu. Um pouquinho de fumaça aqui. A gente deixou a panela esquentando, mas tá bom. Tá pegando fogo, bicho! Até tentei, gente, mas a gente se perdeu na fumaça. Peraí. Cadê hoje que hoje não deixou o paninho? Santo, a fumaça me esconde, só seus olhos me vê. Santo do santo, a fumaça me esconde, só Deus olhos. Tá frio em Curitiba! A neblina entrou nos estúdios! Isso que eu pensei. Chama o bombeiro! Toca aí a música do bombeiro!
Vamos voltar aqui então. Ninguém conversa com o Wagner, por favor, gente. Por favor, em nome de Jesus. Você não pode dar muita bola pro Wagner, né, Rê? Não, já era. Volta aqui ou volta aqui?